Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa aqui na TV Opes Canal 10, líder absoluta em todo o agreste de Alagoas. Falando para Alagoas, Sergipe, Pernambuco e o estado da Bahia. Estamos ao vivo. Antes da gente entrar no conteúdo, eu gosto sempre de saber quem é a pessoa, quem senta aqui com a gente, porque mais importante do que a profissão é a história. De onde você vem, o que te formou, o que te trouxe até aqui. Até porque o esporte de peso nasce em Arapiraca e a gente valoriza muito conhecer as pessoas que caminham junto com a gente, que constroem, que impactam vidas na nossa região. Então, Laura, me conta, quem é Laura Ramalho? De onde você vem e o que te fez escolher esse caminho da nutrição? Boa tarde. Boa tarde, Josenildo. Então, eu sempre digo, que a nutrição me escolheu, porque desde criança eu nasci e cresci aqui em Arapiraca e dentro de casa, nos meus hábitos, no ambiente familiar, eu sempre aprendi sobre alimentação. A importância de comer bem, dos bons hábitos e do esporte, que no meu ambiente familiar sempre foi algo muito presente. Desde criança eu cresci praticando vários esportes. No colégio, handebol, futsal, vôlei, amava o movimento. E lá também a gente aprendia sobre a importância de comer bem, como isso ajudava. Criança, eu ainda tive uma fase que eu tive um pouco de problema com peso. Bem lá por volta de 6 anos, 7 anos, mas no meu ambiente familiar a comida sempre foi a base de tudo. E, de fato, saudável. Eu não era de comer muita bobagem, meus pais me ensinavam a comer bem e refrigerantes, bobagens era algo muito esporádico. Então, assim, desde sempre, eu digo que a nutrição faz parte da minha vida, dos meus hábitos e ao decorrer da minha adolescência, fui me apaixonando cada vez mais pela atividade física, pelo esporte e iniciei na musculação. Nessa fase, por volta dos meus 15 anos, eu comia assim perfeitamente de dieta, sem entender o que era uma dieta. Amava suplementos, pesquisava bastante, consumia como era o modismo naquela época. Eu ainda nem entendia, de fato, o que cada um significava. E foi onde, por ter essa proximidade já com o mundo fitness, com a suplementação, eu resolvi iniciar na faculdade, ainda não na nutrição, mas na fisioterapia. Era um dos meus desejos na área de estética. Ou então da medicina, porque eu gostava muito de estética, eu pensava em cirurgia plástica. Foi onde uma prima minha me falou da nutrição esportiva, que era um curso que estava muito em alta, que eu deveria seguir na carreira, como eu já me identificava, E foi onde eu descobri a nutrição, fiz o vestibular para a nutrição e acabei desenvolvendo assim, essa paixão que eu já tinha, antes mesmo de cursar. Muito bem, já deu para sentir aí que a desenvoltura da nossa Nutri é bem aguda mesmo e vai ser um programa assim com um conteúdo maravilhoso. Estamos começando mais um Esporte de Peso. Esse programa tem um apoio do Supermercado São Luís, que acredita no esporte e nos talentos da nossa terra. E antes da gente entrar verdadeiramente nessa conversa boa, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros. Radar Automóveis, sinta a liberdade dentro de um Fiat. Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade. Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos, é nutritivo, é saudável, é Luna. Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. Pois bem, você já falou da sua infância, que foi bem ajustada com relação à alimentação Sim. E ao corpo. Em que momento você decidiu ser nutricionista? Eu senti que foi quando eu levei esse empurrãozinho para entrar na nutrição. E, assim, eu sempre gostei muito de leitura. Sempre gostei de ser curiosa, em relação à ciência, a entender de fato do que se trata
a nutrição, porque muita gente acredita assim, eu vou fazer uma dieta, é só sobre comida, e não é. O nosso corpo é uma máquina fantástica, né? E, assim, para funcionar, precisa de muitos nutrientes. Então, cada vez mais que eu aprendia sobre a nutrição, eu me apaixonava, de fato, a entender mais sobre o corpo, sobre o funcionamento do corpo e como a alimentação poderia impactar. Aconteceu tudo naturalmente ou Naturalmente, eu sinto aconteceu que a nutrição vivia comigo. alguma dor, assim, alguma coisa que te direcionou para essa área? Não, assim, durante esse período do meu início, eu não tinha nenhuma dor. Eu vivia no mundo fitness, a alimentação o gosto pelo esporte já me direcionou. Mais recente, né, quando a gente vai lidando com a fase adulta, vem outras variações, né, questões de saúde, e cada vez mais eu sinto que eu me aproximo mais da nutrição. Muito bem, a gente faz questão de valorizar quem valoriza o esporte. Nosso agradecimento especial à aluna avícola. É nutritivo, é saudável, é Luna. Quando você começou lá em 2019, não é isso? Imaginava que teria esse impacto na tua vida? 2019 na atuação, né? Na atuação. Olha, eu já imaginava, mas de início eu seguia muito com a nutrição esportiva. Para mim era um caminho que eu amava performance, esportes. Porém, ao longo do percurso, né, depois da pandemia principalmente, onde foi agravando os casos de obesidade, foi onde eu fui desenvolvendo mais essa paixão pelo tratamento da obesidade e emagrecimento, que é a minha área atual de atuação maior na clínica. Muito bem. Laura, hoje existe muita informação sobre nutrição. O que está errado no que as pessoas estão consumindo na internet? Olha, eu acredito que hoje a internet ela tem uma quantidade absurda de informação, né, expressando não conteúdos científicos ou validados, mas muitas vezes é um influenciador, é uma pessoa que vê uma dica na internet e até mesmo profissionais que acabam, né, por tanto consumir conteúdos de internet sem orientação mais científica, acabam propagando informações que não são validadas. Então, muitas vezes uma pessoa vê, replica sem se fundamentar. Eu dou como um exemplo, hoje em dia você vê muito no Reels, né, no TikTok, as pessoas postando dicas entre consuma isso e isso. Por exemplo, uma maçã tem 100 calorias, um brigadeiro tem 100 calorias, fazendo comparações calóricas, como se você pudesse encaixar aquele alimento na dieta para emagrecimento. Mas elas não entendem que o impacto não é somente o que você come. Aquele alimento tem um desenvolvimento no seu corpo. O que é que ele vai impactar na questão da glicemia, da saúde e também dos nutrientes, que é o mais importante. Pois bem, a gente vive uma geração que quer resultado rápido, né? Mas não entende o próprio corpo. Emagrecimento virou promessa? Olha, eu acredito que emagrecimento virou uma urgência, né? A gente sabe que, ao longo da história, o ser humano vem de um processo evolutivo onde ele segue padrões. E onde mais ele vê um padrão repetido, ele quer se pertencer. Houve uma época que corpos bonitos eram corpos mais desenhados, né, com mais volume. Hoje você vê que o padrão corporal é o emagrecimento. Então, muitas pessoas querem pertencer. Eu acredito que isso gera urgência em buscar um emagrecimento rápido, que nem sempre é saudável, né? É uma urgência em estar pertencente ao emagrecimento. Nós falamos muito de emagrecimento e isso, de fato, virou uma causa necessária, né? E qual é o maior erro de quem quer mudar o corpo rápido? Olha, quem quer mudar o corpo rápido geralmente busca por atalhos, né? E os atalhos nem sempre são ideais. Hoje a gente sabe que para emagrecer não é somente comer, é ter um estilo de vida saudável, é cuidar do sono, da saúde mental, do estresse. E muita gente está deixando isso de lado, buscando restrições ou medicações que venham a encurtar o caminho. E muitas vezes isso compromete a saúde. Será que dá para ter resultado sem entender metabolismo, hormônio, comportamento? Você pode até emagrecer, mas eu acredito que vai comprometer a sua saúde. É porque tem gente que quer fazer
de qualquer modo, né? Porque existem dietas da moda. Vamos falar das dietas da moda. Sim. Tem muita gente que conhece o jejum, conhece um low carb, conhece uma cetogênica, mas nem sabe se tem indicação e começa a aplicar na própria rotina. Então, começa a cortar tudo de forma desorganizada, não tem entendimento sobre os macronutrientes, sobre a importância de uma proteína, que seriam as carnes, os ovos, os queijos, né, dos carboidratos, que seriam as raízes, um pão, um arroz. Então, começa a cortar tudo. Quer emagrecer, então vou parar de comer para emagrecer. Então, assim, isso acaba desorganizando o metabolismo, pode impactar na saúde hormonal, na deficiência nutricional, e isso pode agravar, não um emagrecimento, mas uma desnutrição, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Tudo bem, Laura, tem muita gente que vive nesse efeito sanfona, né? Sim. Nessa vai e vem, vai e vem. O que acontece com o corpo de uma pessoa que vive nesse efeito? Então, o nosso corpo não foi feito para estar em emagrecimento. Isso é algo que eu sempre falo. A gente vem de um processo de adaptação desde os tempos primordiais, onde o homem tinha que caçar o seu alimento. Então, o corpo aprendia a passar longos períodos sem alimentação. Ele armazenava de forma correta. Hoje, como as pessoas têm uma alimentação mais urgente, você vê que tem o consumo excessivo de comidas rápidas, fast foods, né, os deliveries, acaba que a alimentação é muito recorrente. Então, a ingestão calórica é mais alta. Para manter o peso, a gente precisa estar numa alimentação normal, nem baixa e nem em excesso. Quando a pessoa decide emagrecer, que ela começa a reduzir o consumo energético, que seria o déficit calórico, ela emagrece, mas ela precisa manter aquele peso. E o nosso corpo tem um mecanismo de adaptação, ou seja, ele vai sempre buscar voltar ao seu maior peso. Não sei se você já ouviu falar nisso. Isso. Mas se você hoje pesa 100 quilos, chega a 80, o seu corpo vai levar um tempo para se adaptar metabolicamente. Então, você tem que ter hábitos que mantenham aquele peso. Qualquer excesso de forma desorganizada vai levar a um novo ganho de peso, que seria o efeito sanfona. Ô Laura, por que acontece que se existe sabotagem hormonal ou o problema é mais de comportamento mesmo? Olha, existem os dois. Por quê? Durante essa perda de peso, né, geralmente, no lado profissional, a gente indica que o paciente faça os exames, tanto nutricionais quanto também de ordem hormonal, para saber como é que anda a saúde hormonal. Porque isso é muito importante para a manutenção de uma massa magra muscular, para o controle da gordura corporal, como no caso da insulina, né, da glicemia que a gente precisa controlar. Então, quando o paciente não está com o organismo metabolicamente correto, né, funcionando normalmente, ele tende a ganhar mais peso, tende a ter uma deficiência na perda de peso e manutenção. Bom, se hoje o esporte de peso chega até você, tem gente com Radar Automóveis, Supermercado São Luís, Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Prefeitura de Arapiraca. São os parceiros que acreditam nesse projeto. Quem treina e não vê resultado, o problema geralmente está onde? Na alimentação. Porque muita gente acha que, ou não vou dizer só na alimentação, mas também no exercício físico. Muita gente só vai para a academia, tirar foto e fazer uma esteira leve e diz que treina, né? Mas a gente sabe que, de fato, para ter um resultado bom, esteticamente, a gente precisa de um treino efetivo. Um treino de força, uma musculação bem feita, um aeróbico bem feito, para promover uma melhora da estética. Todo mundo hoje em dia busca um corpo bonito, né, harmônico, e tirando essa parte do exercício, a alimentação entra como um ponto muito importante, porque muita gente treina a vida toda e não vê resultado, né? Come de forma desorganizada, não sabe das próprias necessidades. Cada corpo é único, cada corpo tem suas necessidades, então a gente deve ter esse olhar individual. E muita gente, de fato, vai para a academia, mas não come bem, tem os exageros da noite, do final de semana, às vezes um excesso de bebida alcoólica, de doces e até mesmo de carboidratos, no geral, né? Sanduíches, massas, que acabam levando a um desencontro nessa busca pela estética.
Dá para ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo? Dá sim. A gente depende da estratégia e do contexto do treino também do paciente, como eu falei. Além de visualizar a parte da saúde, né, tanto das vitaminas e da saúde hormonal. O paciente que busca ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo, ele tem que ter uma dieta mais limpa, uma dieta mais regrada. Porque se ele busca ganhar massa, ele precisa ingerir mais comida. E se não for comida de qualidade, infelizmente vai comprometer a perda de gordura. Isso mesmo. E a suplementação? O que é essencial e o que é pura ilusão? Olha, hoje em dia, suplementação essencial é um ponto importante. De essencial, eu vou dizer que existem poucos suplementos que realmente são validados, mas existe análise individual. Hoje a gente sabe que para quem busca mais força, manutenção de massa magra, é muito importante consumir uma creatina, um whey protein como um complemento para quem não ingere a proteína numa quantidade boa, e também as vitaminas. Nos demais, outros suplementos são muito de acordo com a rotina e a necessidade do paciente. Pois bem, quem acredita no esporte está com a gente, aqui no Esporte de Peso. Apoiar o esporte é investir em gente. E hoje o papo é um papo saudável, bem natural, com Laura Ramalho, nutricionista. E a gente vai conversando aqui para você que está nos acompanhando aqui no estado de Alagoas, em Sergipe, em Pernambuco e também na Bahia, aqui na TV Opes, poder ir tirando suas dúvidas. O quanto o treino perde valor se não tiver uma nutrição alinhada? Olha, eu diria que de 100%, 80%. Porque a gente precisa comer bem e, como eu falei, de acordo com as necessidades individuais. Se você treina, por mais que você treine pesado e você não come bem, você pode comprometer tanto o ganho de massa muscular quanto a perda de gordura. Se você treina pesado e não come o suficiente, você pode não conseguir nunca desenvolver uma massa magra, que é um ponto que hoje a gente fala, né, que é muito importante. A massa magra ela não entra só como volume e como estética. O músculo ele é uma reserva que a gente precisa para a manutenção de saúde, para o envelhecimento, para a força, para a locomoção. Então, para ter uma boa manutenção, tem que ter a nutrição envolvida. Dieta restritiva atrapalha a performance? Atrapalha demais, porque a gente precisa de energia. E entrando até nesse assunto do emagrecimento que a gente já comentou, hoje muitas pessoas estão em extrema restrição. E para ter desempenho é preciso energia, é preciso carboidratos, né? E ter uma alimentação bem equilibrada. Então, atrapalha. Pois bem, a nossa parceria com quem fortalece o esporte da terra. O Coringa também é parceiro nosso, parceiro do esporte de peso. Laura, tem gente treinando muito e evoluindo muito pouco. Isso é falta de disciplina ou é falta de direção? É falta de direção, com certeza. Porque se treina muito e não evolui, então está faltando acertar o caminho, né? Fazer os ajustes necessários para que ele consiga, de fato, alcançar o que ele almeja. Por onde passam esses ajustes? Olha, principal, eu digo que não é uma coisa isolada, mas eu sempre ensino que a nossa saúde é composta por pilares. É o sono, é a ingestão de água, é a ingestão de proteína, é uma saúde intestinal, é o exercício físico e a dieta. Então, se você treina muito, não descansa bem, isso interfere no seu resultado. O sono é puramente essencial. O sono é essencial, porque é durante o sono que o nosso corpo se recupera, né, onde ele faz uma maior produção hormonal. Então, se você não descansa, não tem um sono de qualidade, isso compromete até mesmo o ganho de massa magra. Fortalecer o esporte local também passa por apoiar. E o Supermercado São Luís está sempre com a gente, é parceiro de todo dia. Laura Ramalho, obesidade é doença ou é falta de cuidado? Então, a obesidade é uma doença e é uma doença grave. A gente sabe que a obesidade ela não vem de um único fator, não é somente sobre comer em excesso. Existem a questão genética, o ambiente, os hábitos, né, e tudo que a pessoa faz para promover esse ganho de peso. Muita gente acha que é só cortar a comida que vai emagrecer, e não é.
A obesidade é uma doença que ela precisa de um acompanhamento do nutricionista, do endocrinologista, de um psicólogo, de um educador físico, né? Uma equipe que venha abraçar aquele paciente para que ele consiga, de fato, ter um resultado de emagrecimento. Mas lembrando que na obesidade, a gente fala que é obesidade sob controle, porque o paciente sempre tende a voltar para o peso maior. Isso também vem muito da questão da saúde mental, porque alguns gatilhos que a gente nota hoje é a ansiedade, é o desejo de comer por um estresse, então tudo impacta no corpo, né? Então tem que ter um bom suporte para esse paciente com obesidade conseguir ter um resultado sustentável. Eu devia ter feito essa pergunta logo no início. Você é filha natural de Arapiraca? Sou nascida aqui em Arapiraca. Que legal. Eu fico muito feliz quando eu me deparo assim nessas situações que a gente está apresentando, né? Até para outros estados mesmo, profissionais competentes, de boa comunicação, de boa desenvoltura. E isso nos causa uma alegria muito grande, né? A gente falou de obesidade e é impossível não falar. Quando a cirurgia bariátrica é realmente necessária? Olha, eu vou te falar Fala que... disso com muita Vou falar sim. Profundidade. Há um tempo atrás, eu não vou dizer hoje, porque a obesidade, como eu falei, assim como os padrões, né, eles passam por constantes mudanças. Mas a bariátrica é um recurso que ela vem crescendo. Junto ao tratamento da obesidade, ela vem crescendo. Não só hoje a indicação das canetinhas, de recursos medicamentosos, mas, de fato, a bariátrica é necessária quando o paciente já tentou por diversas estratégias e não conseguiu emagrecer. Aquela pessoa que passou a vida, desde a infância, lutando contra o peso, tentando dietas e sem sucesso, sempre aumentando o peso. A gente sabe, né, como eu falei anteriormente, que não depende somente da alimentação. Existem vários fatores e alguns deles são genéticos. Existem corpos que são difíceis de emagrecer. Então, quando o paciente tenta de tudo, ele já está comprometendo a qualidade de vida, né, já está chegando a um peso que começa a atrapalhar uma caminhada, conseguir se abaixar, conseguir tomar um banho, como eu já vi relatos, né, de pessoas que não conseguiam nem mais tomar um banho só. Então, de fato, ela começa a perder qualidade de vida e ela vive numa constante luta contra o peso e perdendo para o peso. Então, nesses casos, é de extrema importância que a pessoa saiba aceitar também que ela precisa desse suporte, porque existem dois caminhos. Tem a pessoa que quer fazer a bariátrica por não querer fazer mais outra tentativa e aquela pessoa que realmente necessita. Então, eu acho assim que depende de uma boa avaliação profissional para que a pessoa saiba, de fato, que ela necessita daquela cirurgia e também que ela entenda os pós que ela vai ter que enfrentar após a cirurgia, porque a vida muda completamente. É verdade. E o que, de fato, define a necessidade de uma bariátrica? Aquele paciente que ele vive perdendo para o peso, como eu falei, que ele não tem controle com a alimentação e que cada vez mais ele se agrava. A obesidade é uma doença que ela puxa outras doenças. Então, o risco dele sobre a vida acaba sendo alto. Então, a bariátrica entra como uma ferramenta para devolver qualidade de vida e emagrecimento para o paciente. Mas lembrando que ele vai precisar de acompanhamento para o resto da vida dele, tanto da parte nutricional, quanto da parte médica e psicológica. Existe, Laura, um perfil emocional comum em pacientes com obesidade? Existe. São pacientes, eu sempre digo assim, a minha análise na obesidade ela é altamente comportamental, porque nada é sobre... Quando a gente pega um ponto como obesidade, não é sobre o comer, como eu falei, sempre tem algo por trás. O que é que leva a pessoa a estar constantemente buscando por comida? Né? Então, geralmente, é um fator emocional, é algum trauma de infância, como eu vejo constantemente em consultórios. São situações adversas que a pessoa não sabe lidar bem e acaba descontando na comida. Então, é um dos relacionado pontos... à ansiedade a ansiedade também. E saúde mental de forma geral. Isso, assim, falando de um plano natural, é muito difícil, né? Porque, na verdade, esse controle ele passa, sobretudo, pela mente, né? Com certeza. Eu sempre falo assim que existem casos de sucesso, porque a bariátrica ela não é algo que vai afirmar que você vai continuar magro para sempre. A cirurgia é uma ferramenta para perda de peso, mas muito diz sobre o que o paciente faz durante
o tratamento e após o tratamento. As orientações que ele tem que seguir durante e após a cirurgia são cruciais, né, para ajudar na perda de peso. O primeiro ano após a cirurgia ele é o melhor para a perda de peso, onde o metabolismo vai estar mais ativo, vai estar trabalhando melhor. Passado um ano, como eu falei, tem a adaptação metabólica. Então, vai ter que ter mais esforço para perder peso. E se durante esse período o paciente não mantém os hábitos que ele tentou construir, né, ele acaba tendo a tendência a recuperar peso. Então, muitas pessoas voltam a ganhar peso após cirurgia quando não buscam, de fato, uma mudança efetiva. O problema não é só peso, é o que levou até ele, né? Justamente. Na verdade, é isso mesmo. Porque é tão difícil, Laura, manter o peso depois de emagrecer. Olha, eu acredito que quem quer emagrecer de verdade, tem que entender que não é sobre o peso. Você acabou de falar essa frase, né? Emagrecimento não é sobre o peso, é sobre o que você quer da sua vida e para a sua vida daquele momento em diante. Se você busca emagrecer somente por estética, eu garanto que não vai ser sustentável. Mas se você busca uma mudança de vida, no seu estilo de vida e qualidade de vida, o emagrecimento vai ser uma porta de entrada, né? O percurso do emagrecimento, se apaixonar pelo esporte, pela atividade física, pela qualidade de vida que você constrói após o emagrecimento. Então, se você se mantém firme, né, não cuidando somente da alimentação, mas da saúde mental, que é o ponto, né, mais importante, você consegue sim ter um emagrecimento a longo prazo. Laura Ramalho, o que ninguém fala sobre emagrecimento? Que ele não é fácil, porque você precisa abdicar de muitas coisas para emagrecer. Às vezes você precisa olhar ao seu redor, o ambiente social no qual você está inserido e até no seu ambiente familiar. Muitas vezes você vai ter que saber dizer não, né, para poder emagrecer. E isso é difícil no dia a dia. Você sentar numa mesa com amigos, com família, onde está todo mundo comendo de forma livre, mas você tem um objetivo. Você quer emagrecer. Então você vai ter que ver os desafios e saber dizer não. Quem acredita no esporte está com a gente. Apoiar o esporte é investir em gente. E Luna Ovos é nutritivo, é saudável, é Luna. Está com a gente. Parceiro de todo dia. Esse programa do Esporte de Peso tem o apoio de Radar Automóveis, Posto Terra Nossa e Supermercado São Luís. O que é lipedema? E por que tantas mulheres sofrem com esse diagnóstico? Olha, o lipedema ele vem sendo cada vez mais abordado, né? É uma condição que é uma doença. Hoje ela tem um CID, igual a outras doenças. O lipedema é uma doença inflamatória da gordura e não tem cura. Então, muitas mulheres ao longo da vida sofreram com lipedema sem saber que tinham e hoje, por estar tão em alta, muitas mulheres acreditam ter sem ter. Para descobrir o diagnóstico do lipedema é preciso de um especialista, geralmente um médico angiologista ou um cirurgião vascular. Por quê? Porque muita gente vê a foto da mulher com lipedema, que é aquela gordura desproporcional, que geralmente acomete os membros inferiores. Sabe aquela celulite mais grave, que você vê aqueles buraquinhos? Então, muita gente olha e diz assim, eu acho que eu tenho lipedema. Mas, para ter certeza, é preciso um exame de imagem, onde ele vai ver se tem nódulos, fibroses e ver o grau. Né? Muita gente tem um corpo mais magrinho, tem um pouquinho de celulite e já acha que é. Mas não é somente a estética. O lipedema é uma doença que ela causa sintomas. Então, muitas vezes a mulher vai sentir dor nas pernas, um peso, um desconforto, que ele é acompanhado de inchaço, de retenção. São vários os sintomas. E para descobrir, tem que ter essa análise clínica de modo geral. Um ponto importante é que o lipedema é uma doença também de ordem hormonal. Então, é uma predominância de um estrogênio, mas nem sempre ele está prescrito nos exames, não está claro. Muitas vezes é a gente tem os receptores nas células e muitas vezes eles são em maior quantidade. Então, muitas vezes, um simples ato de comer algo diferente, um dia mais estressante, a inflamação do corpo pode agravar. Muitas vezes a mulher está em um período hormonal, que ela está com a pele lisinha, bonita, e ao longo do mês, por alteração, seja uma viagem, uma alimentação, até mesmo a bebida alcoólica pode agravar e dar um aspecto bem
bem cruel, né? Porque a inflamação do lipedema ela tem que ser tratada constantemente. Então, quando eu falo nessa parte de tratamento, muita gente associa o lipedema com a obesidade. E nem sempre o lipedema é ligado à obesidade, mas ele é ligado à gordura corporal. Então, pessoas que têm uma quantidade muito grande de gordura corporal e que possuem lipedema, geralmente ela vai estar inflamada. E a inflamação no tecido, a inflamação intestinal, que a gente tem que avaliar, né, todo um contexto. É uma doença bem interessante de ser abordada e que hoje em dia vem crescendo bastante. E quais são? Você já basicamente já respondeu, mas o que o paciente precisa fazer para descobrir isso? Perfeito. Olha, hoje em dia, como eu falei, muitos profissionais estão se intitulando especialistas em lipedema, estão até levando a informação. Isso é interessante, né, a gente entender do que é o lipedema. Mas o profissional especialista que vai indicar se você tem ou não é o profissional que vai realizar o exame, ou angiologista ou cirurgião vascular. Mas existem pontos que a pessoa já pode desconfiar e saber se tem. Saber não, né? Tentar ter o interesse em descobrir. Como, por exemplo, uns conchins, que são essas gorduras. Né? Quando ela geralmente tem uma gordurinha em cima do joelho ou até mesmo no calcanhar, aquele acúmulo de gordura que não sai por nada. Faz muito exercício, não define uma perna. Então, uma pessoa que pratica atividade há um longo período e não tem um resultado estético bom, é interessante que ela vá buscar uma ajuda profissional. Ô, Laura, como diferenciar a gordura comum do lipedema? A gordura comum, eu vou falar assim, que a gente tem as células de gordura. O tecido adiposo, ele tem células. A gordura normal ela é mais regular. É uma gordurinha mais lisa. Já a gordura do lipedema, ela tem as fibroses, ela tem os cistozinhos, os nódulos. Então, é uma gordura bem fibrosa, bem irregular. Quando você vê uma pessoa gordinha, com obesidade, você vê que ela tem uma obesidade por completo. No lipedema, não. Às vezes, ela pode ser super magra em cima e ter uma perna super inchada, com várias deformidades. Então, é um ponto a ser avaliado. A gente volta para a questão da alimentação. A alimentação pode ajudar ou só ameniza? Olha, a alimentação pode ajudar, mas ela tem que ser muito estratégica. Mas ela sozinha não vai tratar o lipedema. Não trata. Não trata. Existem vários padrões de alimentação que a gente pode estar utilizando como via de tratamento. Nos estudos atuais mostram que uma dieta mediterrânea teria muito efeito, mas ela é uma dieta cara, que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade em seguir, que seria uma dieta rica em gorduras boas, como azeites, salmão, castanhas, oleaginosas. Então, esse padrão de dieta acaba sendo um pouco mais caro. Mas existem outras estratégias, como a dieta low carb, uma cetogênica. Mas o principal é o déficit calórico, bem aplicado, junto à atividade física, porque a gente precisa cuidar da massa magra, para também melhorar o sintoma da questão estética do lipedema, né? Então, quanto mais a gente constrói massa muscular, mais reduz o percentual de gordura, melhor vai ser para aquela paciente. Lembrando que é uma gordura mais difícil de ser eliminada e que precisa de mais estratégia e, geralmente, o acompanhamento também do endocrinologista, do nutrólogo, para trazer a parte da saúde hormonal. E aí? Tem cura? Não ou é só tem controle? Cura, é um controle contínuo. Em alguns casos, e em maioria, quando é um lipedema evoluído, somente sai com cirurgia plástica. Então, muitas mulheres precisam ser submetidas à cirurgia plástica para ter qualidade de vida. Não só mulheres, mas homens também podem sofrer com lipedema. É porque hoje é muito abordado como um tema feminino. Quer tomar uma aguinha? Fique à vontade, viu? Obrigada. Se hoje o esporte de peso chega até você, tem gente como Coleta Soluções Ambientais e Renove Construtora, além da Prefeitura de Arapiraca, apoiando o esporte de peso. Quantas mulheres, Laura, você já viu sofrendo sem saber o que tinham? Olha, é muito recorrente, né? Quando a gente se posiciona como um especialista que trata de uma condição que comecem a surgir mais pessoas. E muitas vezes, como o meu público é predominante mulher, chegam mulheres até mim dizendo que desconfiam que tem, mas que não têm essa certeza, como eu falei. Tem alguns sintomas, treinam e não vem resultado, dizem que tem uma dieta equilibrada, mas de fato a gente só vai saber analisando bem minuciosamente se aquilo que ela fala é real e também por meio dos exames. Eu posso até suspeitar que a paciente tenha, mas quem vai confirmar é o médico. Então, o ideal é que a gente sempre direcione para um tratamento clínico. Muito bem. Você trata isso, não trata? Trato, sim.
É essa construção completa. Eu posso ajudar, né, com a parte da suplementação, com a parte da alimentação, indicando os hábitos. A alimentação também pode ajudar a modular a saúde hormonal, mas não é sinônimo de que vai ser efetivo para 100% das mulheres. A gente tem que ver cada caso como individual. Hoje em dia, o tratamento que mais funciona é aquele multidisciplinar, em tratamento em conjunto com um médico especialista que vai também auxiliar esse paciente. Tem fala médica que a gente já pode admitir que a gente ganha confiança. Sim. Né? Então já deve ter alguém por aí perguntando, né? E ela atende aonde? Você atende aonde? Olha ali nessa câmera ali e fala. Atualmente eu atendo na clínica SOS Bem-Estar com a doutora Bruna Lima e também no Centro Médico Life na clínica Dara Nascimento. Muito bem. O que mais trava as pessoas? Comida ou a mente? Olha, eu acredito que a mente, porque a gente tem uma mania de autossabotagem imensa, né, em procrastinar começar algo. Então, mais como é, uma pessoa que diz assim, eu preciso mudar, mas amanhã eu começo. E esse amanhã, às vezes, não chega e você adia o seu tratamento e a sua felicidade, né? Porque bem-estar, para mim, é um estado de felicidade. Muito bem. Fortalecer o esporte local também passa por apoiar. E a Prefeitura de Arapiraca está fazendo isso. Como criar disciplina sem viver preso à dieta? Então, na minha didática, eu sempre falo que dieta não é um termo prejudicial. Eu vou falar assim, dieta nada mais é do que tudo que você come. A dieta pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Então, você não pode considerar dieta aquilo que é extremo. A restrição. Para você ter resultados, você tem que ter equilíbrio. Então, a rotina equilibrada, um acompanhamento, um exercício físico ativo, tudo vai determinar os seus resultados. E a forma como você lida com isso é o que vai te fazer feliz ou não. Tem gente que odeia fazer dieta, tem gente que detesta o exercício físico, mas, de fato, ela não está fazendo o que ela gosta ou dentro de um grupo que vai apoiá-la naquele objetivo. Então, acredito que o ambiente também influencia muito nesse contexto da dieta. Pois bem, resultado rápido chama a atenção. Resultado sustentável muda vidas, é isso? Muda, com certeza. O que é um resultado sustentável de verdade? Olha, quando a gente fala em resultados sustentáveis, é aquela pessoa que ela consegue passar pelo emagrecimento. Ela pode até chegar, né, a alguma fase que ela tem uma queda, porque nenhum processo é contínuo. Eu falo que é uma construção diária, existem altos e baixos. E quando a gente fortalece a mente, a gente aprende a passar por essas adversidades. Então, tem dias que você pode ter um aumentozinho de peso, tem um dia que você pode sair da dieta, mas o importante é você estar sempre alinhado com quem você é e aonde você quer chegar. Então, isso é o mais importante para um emagrecimento sustentável, que seria um emagrecimento a longo prazo. É você saber que o autocuidado ele não pode parar. Você não precisa fazer uma dieta para emagrecer e abandonar a dieta, que seria a nova alimentação. Você tem que entender que você vai mudar e que a mudança é importante continuamente. Isso que leva a um resultado mais sustentável. Laura, na verdade, eu gostaria de lhe deixar assim ainda mais à vontade, porque eu quero que você fale didaticamente, fale assim com bastante profundidade, né, para que chegue assim para os nossos telespectadores aí no estado de Alagoas e nos vizinhos estados de Pernambuco, Bahia e também no estado de Sergipe. Você não trabalha só com consulta, você cria experiências. Fala pra gente dessas experiências. Então, isso é algo que desde que eu me formei, eu lhe falei, eu era muito ativa em exercício físico e para mim as coisas funcionam bem quando é em comunidade. Muitas vezes uma pessoa ela não pratica um exercício, ela não faz uma dieta porque ela está só, ela se sente só. E quando ela está dentro de uma comunidade que ajude ela a ter aquilo como algo prazeroso, funciona muito melhor. Então, eu sempre vi isso como algo positivo. Assim que eu me formei, na pandemia, foi um período de alta exclusão, né, onde todo mundo acabou ficando muito só. Nesse período, a minha primeira ideia foi fazer um desafio. Foi aí que começou. Eu me uni com um personal e com uma psicóloga em Maceió. Eu me graduei em Maceió e morava lá nesse período. Então, a gente conseguiu juntar um grupo. Eu acredito que naquela época, umas 50 mulheres. E, assim, o principal peso
era saúde mental, era autoestima, que estava muito abalada naquele período, né? E ninguém podia sair de casa. Então, a gente começou diariamente postando vídeos de treino, vídeos de dieta, de alimentação, e aquilo foi trazendo o desejo por se cuidar. Então, acredito que a experiência começa nos mínimos detalhes. Não é o paciente sair da minha consulta com um plano alimentar e ficar esquecido. Como é que eu posso ajudar ele a se manter nesse caminho? Então, até hoje, eu gosto muito de eventos, de desafios, de imersões, de juntar um grupo de mulher para sair para treinar, para uma conversa em um restaurante, para um bate-papo que agregue. Então, assim, quando elas se sentem pertencentes a um ambiente, isso funciona muito melhor. O que acontece com uma pessoa que entra nesse processo com a Laura Ramalho? Olha, graças a Deus, as minhas pacientes, eu fico imensamente feliz em ver que elas se sentem transformadas. Eu consigo ver relato de mulheres que, em questão de um mês, conseguiram mudar 10 quilos, 15 quilos, e que dizem assim, eu não quero mais voltar para onde eu estava. Hoje eu quero ser magra, hoje eu quero ser saudável, e conseguem, de fato, recuperar sua autoestima e bem-estar, que é o mais importante. Quais os grandes desafios que você enfrenta no dia a dia? Em que sentido? Do ponto de vista de relação com pacientes? Olha, eu acredito que eu consigo ter uma relação muito boa com os meus pacientes. Eu me esforço para estar presente, né? A gente sabe que hoje em dia é difícil manter uma relação constante de fala diária, mas sempre que eu posso, eu entro em contato, seja uma vez por semana, seja uma vez a cada 15 dias. É importante ir até o paciente, né? Acompanhar como é que ele está se desenvolvendo, se ele está tendo alguma adversidade, porque no tratamento da obesidade isso é um ponto muito importante. Às vezes, entre uma consulta e outra, o paciente passou por tantas questões emocionais que fazem ele abandonar a dieta, fazem ter uma compulsão, alguma desordem comportamental. Então, é importante você estar lá para pegar na mão do paciente e direcionar novamente ao caminho. Pois bem, ficou claro, né, Laura, que não existe milagre, né? Não existe milagre, é um processo diário. É um processo de todo dia, todo dia. Cuidar do corpo, a gente vai falar agora um pouco de estética. Cuidar do corpo não é estética, é responsabilidade com a própria vida. Perfeito. Né? Você também trabalha com estética, Sim. com essa coisa. Gostaria que você se aprofundasse aí. Quando a gente fala em nutrição estética, a gente não fala somente da beleza de olhar, diz assim, eu estou fazendo a nutrição, comendo bem para ficar bonita. A nutrição estética entra também relacionada a tratamentos de emagrecimento, seja em clínicas de emagrecimento, que tem procedimentos de emagrecimento. A dieta é fundamental. Eu vou falar um exemplo. Não sei se você já ouviu falar em criolipólise. Não. Em enzimas para perda de gordura. Sim. Que são aquelas aplicações que se fazem na pele. Nada adianta você usar um esvaziador de gordura se você não muda a sua alimentação. Por quê? A célula de gordura ela pode até secar, mas tem a possibilidade de nascer outra. Então, se você não ajusta a dieta, na estética, você não vai ter um bom resultado. Você pode fazer uma cirurgia plástica e voltar ao peso de antes. Muitas mulheres fazem lipo, né, fazem abdominoplastia, tira a barriga, fica linda. Mas se ela não tiver uma boa nutrição, ela vai voltar a ganhar gordura. Então, é que entra a parte da nutrição estética. Ela é um complemento e a base da mudança, né? A gente tem que desinflamar o corpo, orientar uma boa alimentação para que o resultado seja, de fato, efetivo. Tanto na saúde quanto na estética. Muito bem. E quando a gente entende isso, o resultado ele deixa de ser só no espelho, né, Laura? Sim. De fato, todo mundo quer estar bonito, né? Mas tem que cuidar de dentro para fora. É um processo muito longo. Qual é a maior mentira que já venderam sobre emagrecimento? Olha, eu acredito que aquelas dietas milagrosas que dizem assim, você vai perder 5 quilos em uma semana, 10 quilos em uma semana, muitas vezes o paciente, pela urgência em emagrecer, ele se permite ir atrás de um resultado, né, de uma experiência que traga um resultado rápido. Mas, de fato, aquilo ali não é sustentável, que é onde a gente falou sobre sustentar o resultado. Você pode perder retenção de líquidos, você pode perder gordura com a dieta muito restritiva, mas quando você volta ao normal? Porque uma restrição não se sustenta por uma vida, né? Você não vai passar a vida em restrição. Então, quando você volta, acaba o milagre e acaba a mágica. Você entende certamente que a geração de hoje ela quer ver o resultado automático. Sim. Não é assim? Isso está adoecendo mais as pessoas do que ajudando? Olha, eu acredito que as pessoas precisam entender que os atalhos podem ser bons
quando bem orientados. Mas hoje em dia, o uso indiscriminado das medicações, dos análogos de GLP-1, né, das famosas canetinhas, elas vêm trazendo prejuízo para aquelas pessoas que tomam sem orientação. Porque, em muitos casos, uma alimentação, um estilo de vida é o suficiente para que ela tenha um emagrecimento tão eficiente quanto o uso da medicação. Então, se você só toma uma medicação esperando um milagre, nem sempre você vai ter um resultado bom. Às vezes você pode prejudicar a sua saúde. Quando você tem um histórico familiar, né, porque existem as contraindicações. Nem todo mundo pode tomar. Então, muita gente acaba agravando a saúde, fazendo uma coisa por conta própria, e ela não emagrece, ela acaba tirando a saúde. Pois bem, Laura, quando isso existe um limite, a pergunta é essa, existe um limite entre cuidar do corpo e desenvolver uma obsessão estética? Existe, sim. Existe. E principalmente atualmente, foi muito boa a sua pergunta, porque como você falou, as pessoas estão buscando cada vez mais um emagrecimento, mas esse emagrecimento precisa ter limite. Dentro do que eu já falei sobre as pessoas acompanharem um padrão, elas precisam entender que existe um limite no emagrecimento. Existe um limite para o peso ser considerado normal. Então, quando você ultrapassa, você pode desenvolver uma doença grave, uma desnutrição e até mesmo prejudicar a sua vida. Então, você tem que entender até onde vai o seu desejo pela estética e até onde vai a sua saúde. Muitas vezes, não só no emagrecimento, a estética compete com saúde, porque as pessoas buscam por atalhos e caminhos, seja na questão alimentar, seja na parte dos tratamentos estéticos para emagrecer, que nem sempre são seguros, seja na parte das medicações, sem orientação, e também, né, no uso dos anabolizantes, de outros meios que as pessoas buscam para emagrecer. Tem muita gente buscando remédios no mercado negro, eu vou falar dessa forma. Isso. Então, assim, viu que emagrece, viu uma foto de uma pessoa magra, um gordinho que ficou magro, já acha assim, isso funciona, ela não busca embasamento. Então, ela pode estar correndo um sério risco à saúde, só pela urgência, né, em emagrecer. Então, esse é um ponto interessante. De fato, e indo direto ao assunto, o emagrecimento não é só comer menos. Não é. É como eu falei, são pilares que a gente tem que tratar, né? É a alimentação, é o exercício físico, é o bem-estar, é a saúde mental. É um complemento que vai levar ao emagrecimento. Porque tanta gente sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue fazer? Olha, porque a nossa mente, ela é treinada para sabotar a gente. Tem dias que você tem um compromisso, mas nunca levantar da cama. Tem dias que você quer comer bem, sabe que tem que comer bem, vem o estresse, então a mente busca constantemente por sensação de prazer, de conforto, de uma dopamina. Eu falo assim, às vezes você tem que comer uma salada, ela pode ser prazerosa, mas se você tiver com muita fome, com raiva, às vezes você não quer salada, você quer uma lasanha, você quer um doce, você busca por coisas que vão te trazer mais prazer para lutar contra o estresse, porque a gente vive constantemente em situações que exigem muito controle emocional, né? Então, assim, tem que ter um ponto muito importante para olhar para a alimentação como algo também prazeroso, e nem tudo tem que ser prazeroso. Vamos falar assim, o dever de casa tem que ser feito, né? Nem tudo a gente faz gostando. Tem o ponto também da necessidade. Então, a dificuldade vem daí, de sempre estar associando o cuidado a algo prazeroso. Isso, quando você relaciona a mente, é preciso ter cuidado, porque muita gente acha que é sorte, e não é. Não é. É estratégia, né? É estratégia. É ter consciência. Eu acredito muito que quando a gente desenvolve essa autopercepção e tem um apoio emocional, a gente consegue ir longe, não só na alimentação, mas em outros âmbitos também. O corpo fala antes de adoecer, Laura? Sim, o corpo dá muitos sinais. Muitas vezes a gente espera acontecer algo grave para buscar um cuidado, mas os sinais eles podem estar presentes. Em relação à nutrição, vamos falar de bem-estar. Muitas pessoas convivem... Como a alimentação entra nisso? Olha, muitas pessoas convivem muito com uma falta de disposição, com cansaço extremo, com fadiga, e associa a rotina à falta de sono, mas isso pode estar ligado a uma deficiência de uma vitamina, um ferro baixo, uma anemia, uma vitamina B12 baixa, que tira o desempenho, né, da cognição, do bem-estar. Então, é importante que você busque não só fazer exames de rotina, não só olhar um hemograma, um colesterol, mas avaliar a fundo a sua saúde, para saber o que de fato você precisa. Por isso que eu digo que na análise não é só chegar e dizer o que você quer comer, o que você precisa comer. A gente tem que ver sua saúde por dentro. Tem que ver o que você precisa, pontos importantes a serem tratados, né, para trazer um emagrecimento e o bem-estar. Pois é importante, né,
porque a doutora Laura, ela traz aqui assim de forma minuciosa, de forma bem didática, né? Essas informações que talvez ninguém nunca te contou, né? E você vai poder saber tudo sobre emagrecimento, sobre estética e saúde em todas as plataformas digitais aqui no Esporte de Peso, na TV Ops. Quem treina e não tem resultado está sendo enganado ou está enganando? Olha, geralmente está se enganando. Está se enganando, É né? como eu falei, aquela pessoa que às vezes chega na academia, ela está lá sem treinar, muitas vezes eu vejo uma pessoa lá no celular, né, passa meia hora e não treina. Não faz uma esteira mais rápido, não se movimenta. Só quer mostrar, né, entra nas na redes. academia e saiu, aquele tal do postou, tá pago, e o resultado, né? Precisa de fato de um esforço para ter um resultado. Você falou bem e se aprofundou muito sobre essa questão, por isso eu gostaria até de tocar nesse assunto mais uma vez. Até que ponto o emocional ele interfere na dieta? Eu acredito que 80%, eu vou falar um dado, né? 80%, de 0 a 10 eu diria que um 8%, porque você tem que estar muito fortalecido. Isso no processo geral de emagrecimento? Eu acredito que para qualquer pessoa, muitas pessoas, com as adversidades, elas vão abandonando a rotina, e o emagrecimento ele precisa de uma rotina. Né? Você precisa ter aquele hábito diário, aquele 1% diário. Então, você tem que saber que, mesmo triste, você tem que estar lá fazendo. Mesmo cansado, tem que estar lá fazendo. Tem que ter disciplina, né? E a disciplina se mantém com isso. É entender aonde você quer chegar. Você só não chega em um local quando você não sabe aonde você quer ir. Eu acredito nisso. Se você tem um objetivo, pode vir 1000 adversidades, mas você tem que saber lidar diariamente. Muito bem, a gente vai entrar num ponto que muita gente às vezes não tem coragem de falar, mas eu julgo importante e necessário. Pode até ser polêmico, mas enfim, a obesidade começa no prato, na mente ou no ambiente? Olha, isso é muito individual, né? Estudando a obesidade, a gente vê que ela não tem um fator único. Muitas vezes, eu vou dar como exemplo, você vê aquela criança gordinha ou adolescente gordinho, onde ele diz assim, mas na minha casa todo mundo era gordo, então deve ser genética. E estudando sobre a obesidade, a gente sabe que a genética é o menor dos fatores para a obesidade. O que molda o seu peso é os seus hábitos, é o ambiente. Então, se você está em uma casa onde todo mundo é gordinho, analisa como são os hábitos daquelas pessoas, daquele ambiente, o que é que elas comem, o que é que elas fazem, como é a rotina delas. Então, para analisar a obesidade, são diversos fatores. Se só uma pessoa na família gordinha, e, digamos, tem 2 filhos, um é gordo e um é bem magrinho, o que é que tem por trás? Pode ter fator genético, mas pode ter padrão diferente na alimentação, ou também uma questão comportamental. Essa pessoa pode ter um trauma, pode ter algum evento, né, que fez com que ela tivesse um padrão diferente. É aquela questão, ninguém é igual, né? Mas tem que analisar os padrões de alimentação, de comportamento, para entender. Então o problema não está no prato. Não está no prato. A obesidade ela é multifatorial. Existem vários motivos para uma pessoa ganhar peso. Ela é uma doença complexa que precisa de acompanhamento. Muito bem. Essa questão do momento, a saúde, essa questão relacionada a treinamento, a academia, a perda de peso, essa coisa, isso virou muita moda com isso? Então, isso é um ponto que até me deixa um pouco com controvérsia, né? Porque, para mim, como eu falei, a atividade foi algo que sempre fez parte da minha vida de forma natural. E eu acredito que quando uma coisa começa a ser imposta à sociedade, né, que hoje o padrão é ser saudável, os adolescentes já estão sendo mais saudáveis, aquela geração que gostava mais de curtir, de aproveitar, você vê que hoje em dia até tem abandonado porque o novo padrão é ser saudável. Mas tudo em excesso se torna prejudicial, né? A gente tem que ter controle também nisso. Então, é importante saber se o seu hábito é saudável, se você está lá porque você gosta, porque você está buscando cuidado ou só por pertencimento. É o compromisso. É o compromisso. E também lembrando que é importante, né? O cuidado da academia, da musculação, de uma corrida, mas você tem que ver o esporte que você gosta, o que é recomendado. Existem vários fatores. Laura, se você não entende o próprio corpo,
pode virar refém dele, não pode? Sim, é o que eu digo. Quando você busca o cuidado somente pela estética, a chance de falhar é muito alta. Você tem que realmente virar a chave, buscar entender o que é que está te levando a mudar. É o cuidado com a saúde, é o bem-estar, né, um controle de uma ansiedade, ou é somente a estética? Tem que entender disso também. Agora que a gente já entendeu, né, direitinho, eu quero ir um pouco mais profundo, porque é aqui que muita gente se perde. Dá para ter saúde sem abrir mão totalmente dos prazeres da comida? Se dá para ter saúde sem abrir totalmente, dá Dos sim, prazeres. dá sim. Eu acredito que o que funciona é o equilíbrio. Você tem que comer bem na maior parte do tempo. Como? Eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente tem os 7 dias da semana, tem 5 a 6 refeições por dia. O ideal é que você coma bem a maior parte do tempo, mas entre um dia e outro você pode adicionar uma sobremesa, você pode tirar um dia para fazer um lanche mais diferente, um final de semana para um almoço em família, porque comida ela não é somente o que se põe na boca. A comida ela também é um ponto onde você tem um momento de reunião com a família. Às vezes tem um simbolismo emocional, né? Tem tudo em volta da comida. Você vê que a comida está presente em vários momentos. Numa festa, num casamento. Então, assim, a gente não pode dizer que a comida tem que ser restrita. Foi como eu falei. Se você vive em restrição, você vive sem prazer, né? Não vive feliz. Então, tem que ter o equilíbrio e saber a hora de se posicionar com a comida. Você não pode perder para a comida. Esse é o ponto mais importante, né? O teu domínio. Não pode perder para a comida. O que acontece é justamente isso. A falta de conhecimento faz com que as pessoas tenham urgência por um resultado ou que venham a comida como um vilão, como um inimigo. E a comida, ela pode ser nosso maior aliado em tudo. Você pode comer um prato de salada e comer uma colher de brigadeiro, uma colher. Né? Mas se você tem a comida como sua inimiga, que se você comer qualquer coisa você engorda, às vezes você está numa crise e diz assim, agora que eu já fiz um erro, eu vou fazer várias. E é isso que causa uma sabotagem, é ter uma má relação com a comida. Quais são os principais conselhos que você deixaria? Olha, eu acredito que quem quer mudar, ela deve primeiramente se entender. Né? Se você busca, vou falar do emagrecimento e da obesidade, se você busca uma mudança, você tem que saber quem é você, primeiramente entender o que te leva a estar naquele estado, porque nunca é sobre a comida. Então, busque se entender, busque cuidar da saúde mental, que é muito importante. Pratique uma atividade física, porque não é só estética, é saúde, né? Gestão de estresse, é bem-estar. Então, é um contexto geral. Eu acredito que o autocuidado ele começa na boca, por meio da alimentação, mas existem vários pontos para serem trabalhados. Seja saúde mental, exercício físico, né? É uma continuidade no cuidado. E o dia a dia da Nutri, como é? Olha, eu gosto muito de ter rotina. E esse é um ponto muito importante, porque eu acredito que nada funciona sem rotina. Então, assim, eu gosto de ter meus horários certos, eu acordo, faço minhas orações, tomo meus suplementos, busco fazer uma atividade física logo, porque eu já fico livre de compromisso. Gosto de estudar bastante, né, de estar sempre me aprofundando nas minhas áreas de especializações, que é algo que eu amo. Dá para ver assim que é algo que eu gosto de fazer. A nutrição ela faz parte de fato da minha vida. E é isso, é cuidar dos meus pacientes, é buscar sempre, né, estar trazendo qualidade de vida para eles, que é algo que me faz muito feliz. Muito bem. Se você tivesse que deixar um único conselho para alguém que quer mudar de vida agora, hoje, qual seria? Eu diria para ela não ter pressa, porque mudar requer muita responsabilidade, né? E ter certeza de que é um caminho que você vai ter que enfrentar diariamente. E quando a gente tem a vida como um processo diário e vive com calma, né, um dia por vez, esse processo é mais feliz. Viva sem peso, busque teus resultados, fazendo um pouco todos os dias aquilo que você consegue, porque é isso que vai te levar a um resultado melhor. Muito bem, Laura. Eu estou muito feliz, né? Muito obrigado por trazer muita clareza e, assim, com muita verdade. Né? O seu posicionamento, ele é direcionado, ele tem endereço. Né? É aquela firme sem cobrar, né? Sem cobrar. Tem que buscar entendimento. Eu acho que o conhecimento é o que vai trazer a mudança de verdade. O esporte de peso é isso, viu, Laura? A gente tem trabalhado com esse intuito para dar voz a quem transforma vidas de verdade.
E eu deixo meu muito obrigada pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, né, trazendo tanta informação. E sempre que precisar, estou à disposição. Muito bem. E para você que nos acompanhou, cuide do seu corpo, porque ele é o único lugar onde você vai viver para sempre, né? Nós trabalhamos com quem acredita no esporte de verdade. Apoiar o esporte é investir em gente. Eu agradeço aqui a Radar Automóveis. Sinta a liberdade dentro de um Fiat. Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade. Posto Terra Nossa, Alô Comedoria, Luna Ovos, é nutritivo, é saudável, é Luna. Coleta soluções ambientais e Renove Construtora, além da Prefeitura de Arapiraca. Quer deixar uma mensagem final? Olha, minha mensagem final é isso, né? Busquem se cuidar, busquem ter saúde e busquem o caminho certo para o emagrecimento. Evitem pular fases, né? O emagrecimento ele tem suas fases e às vezes, muitas vezes, encurtar esse caminho não faz bem. Então busque orientação e uma vida mais leve. É o que vai transformar de verdade. Pois bem, Laura. Muito obrigado, viu? Eu Muito que agradeço. feliz com a sua desenvoltura, com a sua comunicação e com o conhecimento próprio que enalteceu bastante o programa de hoje. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu? Pois bem, forte abraço a você que nos acompanha aí em todo o estado de Alagoas, em Sergipe, Bahia e também no estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos e o programa está disponível já nas redes sociais da TV UPS.